Temos uma tela com o desempenho do Corinthians nesse segundo turno para a gente falar um pouco do time. Como comentávamos aqui, obviamente pode influenciar aí na cabeça de alguns conselheiros que vão votar. O time melhorou, agora tem Memphis Depay, agora tem Hugo. O Hugo agora é nosso goleiro. O Timão foi lá e pagou. E o Yuri, fazendo gol um atrás do outro? Mas o Yuri já estava. Sim, mas cresceu. Mas cresceu, a fase é boa. O Corinthians em 17 jogos no retorno, né? Só faltam 2. Conquistou 31 pontos. No retorno é o 5º colocado. 9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. 60,8% de aproveitamento. É um aproveitamento de quem está lá no G4, G5 no campeonato inteiro, mais de 60%. No recorte dos últimos 6 jogos, o Corinthians é líder do campeonato. 18 pontos, 100% de aproveitamento. Em 17 jogos fez 31 gols. E sofreu 20. Ainda continua sofrendo muito gol, né? Se você for fazer se a gente fizer uma média, 17 jogos, sofreu 20 gols, é mais de um gol por jogo. Mas olha, tá fazendo gol demais. 31. O ataque começou a se pagar. Nesse recorte que o Eugênio propôs, acho que o vice seria o Vitória. Dos últimos 7 jogos perdeu só o do Corinthians, né? O vice seria o Vitória? Eu acho que é um prato cheio para a torcida do Bahia. Para a torcida do Bahia. Não foi minha intenção provocá-los, pessoal do Colossal. Mas, mais do que isso, a cabeça voltou para o lugar, né, gente? Porque em qualquer outro momento da campanha que tomasse 2 gols do Bolaço daquele jeito, o jogo tinha ido para o espaço. E o Corinthians continuou a toada, foi senhor de si, continuou atacando muito, a presença de qualidade desses jogadores na frente. E no segundo tempo, né, quando a gente já tinha começado a reagir, e aí o Ramon, ele tira o Ranieri para botar o Thales Magno e jogar o time ainda mais ao ataque, né? Insistiu muito por essa vitória. Queria a vitória mesmo, né? Que foi fundamental, porque agora o Corinthians depende de si para ir para a Libertadores. Um passo da Libertadores, que na verdade são 2. Primeiro, tem que ganhar do Bahia, porque aí ganha a tranquilidade de poder empatar com o Grêmio em Porto Alegre. Porque se não ganhar do Bahia, o Bahia joga, assim, né, nessa visão do mata-mata, o Bahia joga pelo empate contra o Corinthians, porque o Bahia fecha contra o Atlético Goianiense. O Bahia deve fazer o serviço contra o Atlético Goianiense. Então o próximo jogo é mais uma decisão para o Corinthians. O Corinthians depende só de si? Sim. Mas teria que ganhar do Bahia em casa e ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Cadê os corneteiros que estavam pedindo a cabeça do Ramon Dias? Esse técnico não serve, não sabe nada, não sabe substituir, não sabe escalar. Faz tempo que eu não ouço nada dessa gente. Sumiram? Estão escondidos onde? Nas profundezas de Itaquera, do Parque São Jorge, da Zona Leste? Onde estão? Onde vivem? Vê se eu Onde chamou, se escondem? Cadê? O fato, Abel, é o seguinte. O time começou a ganhar. Você, como um apresentador atento, sempre ligado no que tem acontecido, você há de se recordar. Diga. Do que eu vinha falando aqui semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, que o Corinthians precisava focar no Campeonato Brasileiro. Que as competições paralelas, a zona de influência das competições paralelas, ela estava atrapalhando. O Corinthians estava em 2, até pouquíssimo tempo atrás. Então que bom que o Garro não passou aquela bola. Eu acho que assim, se ele tivesse saído de uma delas, facilitaria. O senhor não esquece isso. Ele estava em 2, ele foi até a semifinal da Copa do Brasil e a semifinal da Sul-Americana. Isso dividiu muito as atenções do Corinthians. Não só as atenções, como os jogadores. Porque o Ramon tinha que equilibrar, então ele nunca botava o time 100%. Ele poupava 1, 2 aqui, 3, 4 ali, e ele ia tentando ali ajustar do jeito que dava. Eu acho que ali houve um erro. Os corneteiros como estavam? Pedindo o quê? A cabeça dele, porque o time não rendia. Sumiram, hein? O time oscilava muito. Ganhava uma, perdia, empatava, ganhava, perdia. O time oscilava muito. Eu acho que o planejamento deveria ter sido diferente. Por exemplo, o Sul-Americano. Isso já foi feito por vários clubes, inclusive pelo Corinthians com o Luxemburgo. Bota lá o time reserva. Bota a garotada entrar, aparecer. Ano passado revelou jogadores dessa forma. Só que a garotada também ia fazendo o time sobreviver nas Copas, daqui a pouco estava na semifinal. Tudo bem, mas que continuasse com a garotada na semifinal, beleza, vai. Não mexeria no time do brasileiro. O time do brasileiro deveria ser prioridade, porque o Corinthians, até então, lutava contra o rebaixamento. O Corinthians estava, há pouco tempo, dentro da zona de rebaixamento. E a arrancada se dá justamente quando ele é eliminado das 2 competições. Ali o time,
Dispara. Você me permite mais uma pergunta, Eugênio? Cadê os corneteiros que falaram que o Garro não serve, que o Garro é jogador de joguinho? Não sei quem são esses caras. É o cara ouvi. mais Cheio regular por aí, da hein? temporada Eu não do ouvi. Corinthians. Garro é jogador de joguinho, ele tem 2 derbys para contar já com a atuação decisiva. Como é que Pois é é. um jogador de joguinho? Eu não conheço essas pessoas. Eu acho que o Garro foi o jogador. Repito o que disse mais cedo no programa. O Garro foi o jogador mais regular ao longo da temporada no Corinthians. Exato. Desde o Campeonato Paulista, a gente já entendia o que o Garro estava dando para o time. É que por muitas vezes havia escalações equivocadas do Corinthians. Botavam ele numa posição que não era exatamente a melhor, que ele rende jogando centralizado por trás dos atacantes. Foi ali que ele começou a crescer ainda mais de produção. Mas ele com o Coronado, tentaram várias vezes, não dá certo. Porque o Corinthians perde combatividade no meio de campo. Mas até por isso eu acho que ele é o principal jogador da temporada. Sim, é lógico que a gente vai falar do Memphis, chegou, os gols que ele teve impacto, o Hugo a mesma coisa com Yuri a tarefa. Alberto. Yuri Alberto, a temporada mais artilheira da carreira, inclusive podendo ser artilheiro do Brasil e do Brasileirão. Mas por conta dessa regularidade, é o cara que desde o Paulista, fazendo gol contra o Palmeiras, como foi aquele empate dramático para o Corinthians, é o grande nome. O que eu acho também é importante destacar dessa evolução do Corinthians agora é como esse time foi montado no meio da temporada. A gente olha hoje agora o time titular, Hugo Souza, André Ramalho, Martínez, Carrilho, tudo gente que veio durante a temporada. Então, assim, teve o processo, e aí acho que é de se valorizar o trabalho do Ramon, porque é um time que foi ganhando uma identidade ao longo da temporada. No primeiro momento, até o Eugênio falou da substituição do Thales Magno no Ranieri. Era impensável isso no começo da passagem dele, porque era, vamos estabelecer ali lá atrás um time mais sólido, mais consistente. Mudou isso, né? E ele consegue... Hoje o time lançado é o ataque. Hoje a conversa é outra, porque ele teve condição de criar um Cara, estabelecer... não tá certo? Recebeu Não. peças. A Tá defesa certo. continua falha. Hein? Mas o que eu quero dizer é que é difícil, por exemplo, ainda que ele tenha recebido bem mais peças aqui no Corinthians do que no Vasco. Mas ele teve essa dificuldade de virar a chavinha do Vasco, de ser um time mais propositivo. No início da temporada tentou fazer isso, mas não deu certo. Mas agora no Corinthians ele conseguiu ir mesmo sem ter pré-temporada. Então isso também é um fator para se destacar. Ele conseguiu organizar o time para ser mais consistente e hoje é uma equipe que propõe jogo, independentemente de quem esteja enfrentando. A evolução foi muito sólida. Lógico que tem que destacar as individualidades, mas o coletivo do Corinthians é muito forte. Você fala da evolução do Breno Bidon, é um garoto que está terminando muito bem a temporada. O Carrilho, quando chegou nesse novo posicionamento da carreira dele, também foi importante. Então, lógico que a gente está falando do Yuri Alberto, do Memphis Depay, do Garro, mas acho que esses caras também estão muito bem, porque o coletivo permite Outros que eles cresceram, né? estejam. Pouco valorizados, mas que têm sido jogadores importantes, os laterais, né? Concordo plenamente. Mateuzinho e Bidu. Os dois cresceram. Se não são os melhores laterais do Brasil, Mas evoluíram estão bem. dando um suporte bom pro time. Verdade. É porque o jeito do time jogar também favorece as características deles. O Bidon deixou de precisar ser volante. Ele pode mostrar mais o que ele sabe jogar. O Yuri Alberto não precisa mais ser aquele cara que joga de costas fazendo pivô, aquelas coisas que ele não sabe fazer. A potencialidade dele está sendo mais bem explorada. E os dois laterais também, do jeito que o time joga hoje, eles têm mais confiança para ir. Principalmente o Bidu. O Bidu é um jogador com um potencial na frente, atrás não. Mas até também não está comprometendo atrás. Ele tem qualidades que ele sempre teve. Né? O Bidu chegou a ser defenestrado como alguém que não era incapaz de dominar uma bola. Não é verdade. Esse não foi o primeiro belo gol que ele faz, apoiando. Ele tem essa potencialidade que agora está podendo ser explorada, né? O time com essa cabeça, com esse astral, com esse jeito que está jogando hoje, também favorece que os jogadores mostrem aquilo que eles têm de melhor. Vamos falar... Estamos de volta com o G4 no sonho e na brincadeira. O Corinthians conseguiu mais uma vitória. Quantas são já agora? 7 vitórias seguidas. Com a derrota do Inter, é o time que mais tem vitórias seguidas no campeonato, não é isso? 7 vitórias seguidas, agora já é... Não, na verdade o Inter 6, o Corinthians agora é o time que então, mais... o time que mais tem o Corinthians. Agora não tem mais nem sonho e brincadeira, agora vai para a Libertadores, vamos combinar, né? Agora tá com a mão na vaga, quem diria, Vessa, mas fora de campo tem lá o primeiro round da questão do impeachment do Augusto Melo, é isso? 7 vitórias seguidas, só 2 vezes, Corinthians 99, aquele timaço do Corinthians lá no Brasileiro, e o 2011, os dois, coincidência ou não, os dois times foram campeões, tanto em 99 quanto em 2011.
O Arnaldo brincou do recorte, né? O Corinthians tem a 5ª melhor campanha do retorno, que não é pouco. E no campeonato, o Ramon Dias, né, quando ele assume na 17ª rodada, o Corinthians é o 3º melhor. O Corinthians seria top 3 com o Ramon Dias em 20 jogos que ele comandou a equipe, seria o 3º colocado. Então, realmente é uma arrancada acima do que todo mundo esperava. Eu esperava que o Corinthians ia se recuperar. Eu achava que o Corinthians ia se recuperar, o Corinthians ia jogando bem. Eu dei o exemplo daquela derrota para o Fortaleza, que o Corinthians joga muito bem no 1-0. Ali, para mim, começa antes do jogo do Flamengo. Para o Arnaldo foi a virada de chave no dia 1º de setembro. Para mim, foi até um pouco antes, quando o Corinthians vai lá a Fortaleza, perde, mas joga muita bola diante do Fortaleza. Ali começa, claramente, era um Corinthians que seria muito diferente com os reforços que chegaram. O que está acontecendo agora, olha, eu vou te falar, eu cubro o clube há 20 anos e eu nunca vi o que está acontecendo agora. O time conseguir se blindar de uma confusão enorme fora de campo, de um problema financeiro enorme, de acusações de um lado e do outro. Agora há pouco, o presidente tentou entrar na justiça para barrar a votação do impeachment à noite. A justiça não acatou o pedido, vai ter a votação do impeachment por parte do Conselho Deliberativo e o campo simplesmente blindar dessa maneira, porque quando tinha aquelas confusões todas de MSI e tal, aquilo também entrava no campo. Apesar do time ter sido, inclusive, terminado em 2005 por exemplo, campeão brasileiro, era quebra-pau no elenco, era briga. Cara, o que a gente vê é uma simbiose absurda entre torcida e time, e os jogadores em paz e alegria, e 7 vitórias, e jogando em casa, o Corinthians se despedindo amanhã do seu torcedor de novo. 13º jogo com mais de 40 mil pessoas no estádio, a segunda maior média de público do campeonato, mesmo estando 22 rodadas na zona de rebaixamento. Cara, me parecem 2 Corinthians. Aí a torcida fazendo a sua vaquinha, acabou de bater 23 milhões em 3 ou 4 dias, 23 milhões. Ou seja, parece que o que está acontecendo na política no Parque São Jorge, ela é diferente do campo, ela é diferente da vaquinha. De verdade, eu estou bem abismado, porque numa condição normal isso estaria tudo misturado, tudo bagunçado. E o Ramon Dias, os jogadores, me parecem alienados a tudo isso. Mas a verdade é que à noite, a partir das 18 horas, 300 conselheiros vão votar, 200 trienais, né, eleitos para 2024, 25, 26, 100 vitalícios. Eles votarão aí essa situação do Augusto Melo, que tem a ver com o caso Vaidebet, com agressão ao cruzeirense. Esse é o caso que está sendo votado hoje à noite. Já tem um segundo pedido de impeachment, que ainda não tem votação, mas vai acontecer, que é do relatório do CORE, quando o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, que é um relatório técnico, mostra diversas barberagens da atual administração, falta de documentos incompletos, falta de balanço, falta de auditoria para o balanço, enfim, uma confusão lascada, enormes problemas, o aumento da dívida. Cara, me parecem 2 clubes diferentes, um dentro de campo, outro fora de campo, é incrível. Eu não sei muito explicar isso daí que está acontecendo agora, eu tenho dificuldade para explicar, mas o que está em jogo hoje à noite é isso, é a votação. Em caso de impeachment confirmado, precisa ter maioria simples, sei lá, compareceram 200, 101 a 99, ele é afastado automaticamente, sua diretoria também é afastada automaticamente, e aí o primeiro vice, Osmar Stabile, assume interinamente, e aí cabe ao Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, colocar uma data para a Assembleia Geral dos Sócios. Aí 4 mil pessoas, normalmente 4.500, votarão de maneira definitiva. Ele retorna para o cargo ou ele sai de maneira definitiva. Essa votação, eu imagino que por conta de férias deva acontecer só em janeiro, e aí fica ali o vice-presidente interinamente comandando e fazendo todo o planejamento de 25. Está prometida uma grande manifestação das torcidas organizada a partir das 15 horas na porta do Parque São Jorge, e isso certamente terá um impacto, porque eu acho que muito conselheiro vai deixar de ir para o Parque São Jorge em medo ali de retaliação, alguma coisa assim, enfim, por todo o barulho que vai ter do lado de fora. O clube está fechado, hoje é dia de manutenção de segunda-feira do clube, porém
ao meio-dia tem uma festa de confraternização dos funcionários do Parque São Jorge. Então você imagina, a festa lá meio-dia, a torcida chegando a partir das 3 e às 6 horas a votação. Se acabar, se a maioria dos conselheiros votarem por não pelo impeachment, né, pela manutenção do presidente, morre por ali, só que aí vai ter uma segunda votação, que é o lance do Core. Hoje é vai de bet e o lance do agressão pela liturgia do cargo, tá? Aquela suposta agressão ao torcedor do Cruzeiro. É isso que está sendo votado hoje. Então, o conselheiro, ele não pode ir, na teoria, com o negócio do Core, relatório na cabeça. Ele tem que ir lá e falar, o caso vai de bet. O que eu penso sobre o caso? Quero tirar o presidente ou não? Lembrando que na Polícia Civil não há conclusão do trabalho, não há indiciados. E é isso que, mesmo assim, o Romeu foi lá e marcou para hoje à noite essa reunião que vai acontecer a partir das 18 horas. O Massa, não deve ser também muito simples o cara que é a favor do impeachment chegar lá e ter a Gaviões na porta falando, e aí, meu amigo, tudo bem? Né? É uma votação, vamos dizer, um pouco sui generis também. Não né? vai rolar o impeachment. Eu também acho que não. Claro que- Dessa vez, Se bobear, não vai nem ter quórum. Não é? quanto? Não, não 5, precisa. 6, Na não? teoria não precisa de quórum. Bom, Se tiver tá. 3 caras lá, 2 vão Que não vai ser. Vai ser mais de 100, mas não precisaria ter perto do 300, por exemplo. Não Mas né, é uma votação em que, com a Gaviões, com o apoio que ela tem dado para o Augusto Mello, gritou não vai ter golpe. Eu acho estranho. E só uma coisa. O argumento das organizadas eu acho bem plausível. O argumento é, se a polícia não falou nada, por que vocês vão tirar o presidente e atrapalhar o time que está vivendo um bom momento? isso pra vai de bet. É. O relatório do Core não tem nada a ver com polícia. Isso, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Outra Então, coisa. assim, Mas uma a posição. Gaviões também tá Ah, apoiando. E aí ela deixa claro no final da nota dela, inclusive, se a polícia apontar culpados, inclusive o presidente, no outro dia nós estamos lá e nós vamos tirar esse cara de lá também. Então ela deixa claro. Mas e que com relação é o- ao Core? Então, isso daí Então é deixa novo. pra depois, deixa pra depois. Não, do isso é campeonato. novo. É novo. Como você tinha uma recente. primeira votação. Quer dizer, a Gaviões não se manifestou com Não, relação ao isso Core. ainda não. Ah, Isso ainda não, porque agora é bem novo. Isso foi Não, entendi. esses dias. E aí não tem nem data para essa segunda. Vai ter uma segunda votação de impeachment. Caso ele passe pela primeira, já vai ter a segunda. Aí sim, com embasamento financeiro, relatórios do Core, faltas de documento. Aí é uma outra coisa. Hoje é o caso vai de bet Bom, que está pessoal, sob isso aí. Hoje à julgamento. noite acontece o impeachment aí ou não, né? A votação dos conselheiros para tentar afastar o presidente Augusto Mello do Corinthians. O Corinthians que está aí já no G8, mesmo número de pontos do Bahia, ali com 50 pontos, e o próximo jogo é amanhã contra o Bahia na Arena Corinthians. Então o Corinthians tem aí 81% de chance de ir para a Libertadores do ano que vem, ou melhor, para a pré-Libertadores, tá? E a notícia de hoje é a seguinte: o Corinthians vê evolução na equipe e planeja reforços pontuais em 2025. O Timão quer contratações para 4 setores do campo, mas investimento vai depender de uma classificação para a Libertadores. Então, o Fabinho Soldado aí já pensa em reforçar, mas isso vai depender da classificação do Corinthians aí para a Libertadores, o que muito provavelmente deve sim acontecer. Então, o Corinthians já está se adiantando aí. O nosso mestre de cerimônia, Fabinho Soldado, que vem mudando a cara do Corinthians. Esse ano fez belíssimas contratações. Grandes jogadores aí com história no Timão saíram, que é o caso do Cássio, do Gil e do Renato Augusto. E chegaram jogadores pontuais e que renderam muito bem, estão rendendo, que é o caso do goleiro Hugo, que foi comprado recentemente aí, o André Ramalho, o Rodrigo Garro, argentino, que tem tudo para defender a seleção argentina. Hoje é o melhor meia em atividade no Brasil. O Memphis Depay, que é o reforço midiático, que foi comprado aí pelo Esporte da Sorte. E por falar em Esporte da Sorte, ela quer sim contratar um novo reforço midiático aí para a próxima temporada. Então o Corinthians vai reforçar todos os setores praticamente. A defesa, com a contratação de um zagueiro, um meia e um atacante. Não se sabe se o Yuri vai sair ou não. Está recebendo sondagens aí da Europa, mais precisamente do futebol inglês, Premier League. Mas saindo ou não, o Corinthians deseja contratar mais um atacante, um meia e um zagueiro pelo menos, além de um lateral. O Corinthians já vem sondando aí o Wendel, que tá na Europa, passou pelo Bayer Leverkusen e etc. Então, com o Corinthians indo para a Libertadores, deve vir mais um midiático
Eu, na minha opinião, espero que seja o Sérgio Ramos. É um jogador que tem muito a acrescentar. O Corinthians está um pouco defasado na defesa. Está fazendo muitos gols, mas está levando muitos gols também. E precisa estar arrumando isso aí. Mais um reforço pontual ali no meio de campo. E é isso. No resto, o Corinthians já tem aí um elenco muito competitivo. Mas como é caso de Libertadores e Copa do Brasil, vale ressaltar que o Corinthians classifica também para a Copa do Brasil. Então tem muitos campeonatos e campeonatos importantes. Então o Corinthians precisa de elenco. Precisa ter elenco para disputar e concorrer a título, aos 3 títulos, no caso 4, né? Paulista, Brasileiro, Série A, Libertadores e Copa do Brasil. Com foco aí no bicampeonato da Libertadores. E você? Quem você traria como reforço para o Corinthians? Comenta aqui embaixo e vai Corinthians!